Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de seminários do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, o Lab Risco, que fica localizado no Departamento de Biologia Molecular da Universidade Federal da Paraíba, no campus João Pessoa, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Meu nome é Davi e eu sou coordenador do Lab Risco. Hoje nós teremos o seminário apresentado pela estudante de mestrado Iris Flávia de Souza Gonçalves, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Iris, está com você. Boa apresentação e voltamos a Obrigada. conversar no final. Olá, pessoal. Como o professor Davi falou, meu nome é Iris. Eu sou farmacêutica formada pela UFPB e atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal da Paraíba, aliás, na Universidade Federal do Ceará. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse artigo, que é intitulado O efeito de inibidores de protease de plantas sobre enzimas digestivas de duas espécies de peixes. Na verdade, são dois pargos, Lutejanus argentiventris e Lutejanus novainvaciatus. Esse artigo ele foi publicado na Fish Physiology and Biochemistry no ano de 2001 e o fator de impacto dessa revista é 1.729. Bom, esse artigo ele traz um estudo comparativo do efeito inibitório de várias fontes de proteínas vegetais nas proteases digestivas dessas duas espécies de pargos. Esse Lutejanus argentiventris, ele é conhecido também como pargo amarelo, e aí no decorrer da apresentação eu vou falar mais esse nome, para não ter que falar sempre a espécie, sempre o nome científico. E o Lutejanus novainvaciatus, ele é conhecido como cão-pargo. Então, uma problemática que tem, principalmente na criação e domesticação de peixes, diz respeito à nutrição, né? Que é um fenômeno complexo e uma das principais etapas de importância nessa nutrição é a digestão de proteínas. Isso porque as proteínas elas têm um custo energético relativamente importante, e a partir dessa digestão é possível a assimilação de produtos. E também um fator que é muito importante, que deve ser levado em consideração e que é restante da digestão de proteínas, é a liberação de nitrogênio na água. Então, já se sabe que proteínas vegetais, principalmente de sementes leguminosas, elas são ótimas fontes de proteínas com potencial para substituição ou mesmo complementação da ração comercial de peixe, que já é disponibilizada. No entanto, daí surgiu a problemática de que nessas sementes de leguminosas, muitas vezes a gente conta com a presença de fatores antinutricionais, como, por exemplo, os inibidores de proteases. E aí, antes de falar dos inibidores propriamente ditos, a gente vai relembrar um pouquinho do que são as proteases, também chamadas de enzimas proteolíticas. E no caso, são enzimas que catalisam a hidrólise das ligações peptídicas das proteínas, e elas são responsáveis por degradar a proteína alimentar, de forma que os aminoácidos eles ficam biodisponíveis para as funções normais, e aí eles podem ser utilizados, né, para o crescimento e desenvolvimento normal dos organismos. E aí a gente tem 4 tipos principais de proteases, que são as proteases serínicas, que tem o aminoácido serina no centro ativo, no sítio ativo. E como exemplos, a gente tem a tripsina, a quimotripsina e a elastase. A gente tem as proteases cisteínicas, como o próprio nome já diz, tem a cisteína como participante da catálise. E como exemplos, a gente tem a catepsina e a papaina. A gente tem as proteases asparticas, que como exemplo a gente tem a pepsina, a renina e a gastricina. E as metaloproteases, como o próprio nome já diz, tem um metal participando da catálise das enzimas. E aí elas vão diferir quanto aos aminoácidos ativos, centro de reação, tamanho
e organização da estrutura quaternária, principalmente. Então, já que a gente falou das proteases, agora a gente vai falar dos inibidores de protease, que eles são proteínas que vão atuar em fenômenos biológicos e eles geralmente se acumulam durante a maturação de sementes ou tubérculos. E aí, de acordo com as enzimas que eles vão atuar, de acordo com a especificidade desses inibidores, eles podem ser de 4 tipos. Inibidores de proteases serínicas, cisteínicas, metalo ou aspárticas proteases. Sendo que os inibidores de proteínas serínicas, eles são os mais comuns e geralmente os que são mais encontrados. E eles são agrupados em 8 famílias. Baumann-Birk e Kunitz são os principais. E o que difere um de outro é o peso molecular, a presença de pontos de sulfeto, a quantidade de resíduos de aminoácidos e a especificidade que eles têm para as proteínas serínicas. Bom, então a gente já falou que eles inibem as proteases e que eles vão afetar, de certa forma, a digestibilidade das proteínas. Dessa forma, ocasionando efeitos fisiológicos adversos e redução do crescimento. No entanto, os inibidores de proteases, eles não são tão vilões assim. Eles, em espécies vegetais, em plantas, eles protegem essas plantas contra a ação de proteases digestivas herbívoras e em mamíferos eles participam de uma série de mecanismos, principalmente de defesa, como a ativação do sistema complemento, auxiliam também na resposta inflamatória, participam da regulação da coagulação sanguínea e do processo de fibrinólise. Bom, então a gente vai dar um enfoque maior à digestibilidade das proteínas. E as principais enzimas que são associadas a esse processo são tripsina, quimotripsina, catepsina, pepsina e gastricina. Por exemplo, o alimento ele começa a ser digerido no estômago pela ação da pepsina, juntamente com o ácido do estômago. E aí, quando chega no intestino, para continuar a hidrólise dessas proteínas, o pâncreas secreta proteínas serínicas e aí se dá continuidade da digestão. Então, diante disso, o estudo ele foi feito para comparar a sensibilidade de efeitos de inibidores de protease de diversas espécies de plantas nas proteases do sistema digestivo dessas duas espécies de pargo, o pargo amarelo e o cão pargo. Então, eu vou apresentar a metodologia seguida dos resultados para facilitar o entendimento e a gente não se perder tanto na discussão. Aqui eles usaram animais que tinham entre 25 e 50 gramas. Os organismos eles foram mantidos em tanques de fibra de vidro de 200 litros. A água ela foi trocada diariamente e tinha aeração constante. Os peixes eles foram alimentados com ração comercial, que tinha 40% de proteína, 2 vezes ao dia. Primeiramente, eles prepararam um extrato enzimático, que para isso os peixes eles foram colocados em jejum e depois eles foram anestesiados. Então, depois teve a dissecação e foram retirados estômago e seco pilórico. E aí foi feito o extrato de enzimas brutas desses 2 órgãos. Em seguida, essas amostras elas foram centrifugadas para que fossem eliminados resíduos de alimentos, lipídios e detritos celulares. Após isso, o sobrenadante ele foi coletado e a partir do sobrenadante foram feitas as análises das proteínas solúveis nessa mistura e também foi feito ensaio de atividade de protease. Aí, nesse ensaio de atividade de protease, para as enzimas do estômago, que no caso são as enzimas ácidas, as proteases ácidas, eles adicionaram hemoglobina, e nas enzimas do seco pilórico, que no caso seriam as proteases alcalinas, eles adicionaram azocaseína. Aqui a gente tem um resultado dessa análise da atividade proteolítica total
e da dosagem de proteínas. Aqui a gente tem os extratos do estômago e os extratos do seco pilórico para as duas espécies de pargo. E aí a gente teve que as atividades medidas nos extratos de pargo amarelo foram maiores que as de pargo, como a gente pode ver aqui. Esses valores, 737 para 691, tanto para os extratos do estômago como para os extratos do seco pilórico. E a concentração de proteínas em ambos os peixes foi praticamente a mesma, também para os dois extratos. Aqui a quantidade de proteínas solúveis foi praticamente a mesma e aqui também, no seco pilórico. Sim, aí depois eles prepararam os extratos das sementes, né? Eles utilizaram sementes de leguminosas e também utilizaram sementes de um cereal. Eles utilizaram várias espécies, ervilha de pombo, guamuxil, pau-ferro, palo branco, mesquite, soja, grão de bico, ervilha verde e um cereal que foi o sul. As sementes elas foram moídas e foi preparado o extrato, depois foi centrifugado e o sobrenadante foi recolhido para posteriores testes. Aí, desses extratos que foram feitos nas sementes, eles passaram por diversos processos, inclusive esse da inibição da atividade de proteases. Para isso, eles utilizaram 10 microlitros de extrato de semente, mais 10 microlitros de extrato enzimático e 500 microlitros de tampão. Só relembrando que nas proteases ácidas eles utilizaram glicina, que no caso eram as proteases do estômago, e nas proteases alcalinas eles utilizaram tris-HCl. No ensaio de inibição, como eu já falei, eles utilizaram 500 microlitros de hemoglobina para as proteases ácidas e 500 microlitros de azocaseína 0,5% para as proteases alcalinas, que no caso era a ADUCEP. Os brancos, eles adicionaram o TCA antes da adição do substrato. Os ensaios foram realizados em triplicata e a inibição das proteases foi avaliada com a porcentagem da redução na atividade da protease em relação aos controles. Como resultado, eles obtiveram que nenhum dos extratos de semente inibiu a atividade proteolítica dos extratos estomacais. Então, a partir disso, eles resolveram continuar os outros ensaios, utilizando só os extratos do seco pilórico, que no caso seriam as proteases alcalinas. Aí depois, eles fizeram um tratamento desses extratos do seco para verificar a resistência desses a diversos tratamentos. E aí, verificar se eles ainda continuavam com a atividade inibitória. Eles trataram com ácido, com HCl 0,1 molar, pH 2. Eles fizeram um tratamento simulando indigestão gástrica, utilizando o extrato do estômago. Eles também fizeram um tratamento térmico, utilizando as temperaturas de 40, 60, 80 e 100 graus, durante 20 minutos. Depois, isso foi misturado com o extrato seco pilórico e, em seguida, foi feito o ensaio de inibição. Aqui a gente tem os resultados que eles obtiveram dessas análises. Nesses gráficos, no eixo X, a gente tem as espécies vegetais, os extratos das espécies vegetais. No eixo Y, a gente tem a porcentagem da inibição. Esse gráfico A corresponde às amostras do pargo amarelo e o B do cão pargo. Aí, cada barra dessa corresponde a um tratamento diferente. Essa mais cinza corresponde a um tratamento, aliás, as amostras que não foram tratadas, não passaram por nenhum tratamento. Essa cinza mais escura corresponde ao tratamento com ácido e a branca corresponde às amostras que passaram por digestão.
após a digestão. E aí a gente pode ver que a atividade de proteases alcalinas digestivas dos dois pargos foi severamente reduzida pelos inibidores de protease, e os valores de inibição da atividade de protease eles foram significativamente maiores para as enzimas do pargo amarelo do que para o cão pargo, como está demonstrado aqui. Aí, apesar do pargo amarelo ele ter atividade proteolítica mais alta, esta foi mais afetada pelos inibidores de sementes. Aqui, o guamuxil, esse palo branco, o extrato de soja e o grão de bico, sem o tratamento prévio, que corresponde a essa barra cinza mais clara, eles tiveram uma atividade inibitória de 70% a 80%, enquanto o extrato de sorgo, ele não excedeu 40% para as duas espécies de pargo. Aqui, ele vai falar um pouco sobre o tratamento com o ácido. E aí foi possível observar que após o tratamento com o ácido, essas amostras elas ainda eram resistentes à desnaturação ácida, ou seja, o ácido não reduziu significativamente a atividade de inibição. E o extrato de sorgo, que está demonstrado aqui, ele diminuiu a atividade em 30% para ambas as espécies. Ainda discutindo esse gráfico, ele trouxe também os resultados após a digestão, né? E eles viram que a capacidade inibitória dos extratos, quando expostos à ação das enzimas gástricas, ela foi mais reduzida no cão pargo do que no pargo amarelo. E os dados de inibição, eles são influenciados significativamente pelo tipo de extrato que foi testado, a espécie e o tratamento que foi feito, né? Então, no ácido a gente pôde ver que eles eram resistentes, no entanto, a atividade ela foi influenciada após a digestão. E o cão pargo, ele é menos sensível aos inibidores de protease presentes nos extratos de semente do que o pargo amarelo. Eles ainda fizeram uma curva de resposta à dose apenas para a soja e para o farelo de sorgo. Aqui nesse gráfico a gente tem no eixo X a concentração de sorgo e de soja, e no eixo Y a gente tem a porcentagem de inibição. Essa bolinha mais escura é do pargo amarelo e a bolinha branca é do cão pargo. Então, as curvas de inibição elas tiveram uma tendência semelhante. E o efeito dos extratos de sementes nas proteases do seco pilórico ele foi maior no pargo amarelo do que no cão pargo. E, por fim, o extrato de soja ele apresentou maior inibição do que o extrato de sorgo, mesmo quando foram incubados em baixas concentrações relativas. A gente pode ver aqui que o extrato de soja ele teve inibição entre 75% e 50%. Enquanto o extrato de sorgo ele teve entre 0 chegando a menos de 50%. Entre 0 e menos de 50%. Eles ainda testaram termicamente, eles submeteram esses extratos ainda a um tratamento térmico. E aí foi possível observar que o extrato de soja ele foi o menos afetado pela temperatura. A gente pode ver aqui que é quase constante essa inibição. E o extrato de sorgo e ervilha verde, eles foram mais afetados, que eles estão representados aqui em verde e em azul. Os inibidores da soja, eles mantiveram 100% da atividade inibitória após 20 minutos, mesmo sendo submetidos a uma temperatura de 100 graus Celsius. E o sorgo, ele foi mais sensível, perdendo maior parte da atividade inibitória a 80 graus Celsius. As proteases alcalinas do pargo amarelo, elas foram, que é o que está representado aqui no gráfico A, elas foram mais sensíveis às atividades inibitórias dos extratos de sementes tratados termicamente. Eles ainda detectaram esse efeito inibidor por SDS-PAGE, por eletroforese e por zimografia. Para isso, eles
utilizaram 100 microlitros de extrato de seco pilórico, mais 10 microlitros de extrato de semente. Eles incubaram essa mistura a 60 minutos, por 60 minutos, depois centrifugaram. O sobrenadante ele foi adicionado com um tampão de amostra. Em seguida foi feita a eletroforese e os géis eles foram incubados em caseína 0,05%. Depois eles foram, a digestão foi continuada utilizando ainda uma nova solução de caseína e os géis foram corados, lavados e as proteases puderam ser visualizadas. Aqui a gente tem um resultado do hemograma que foi feito. Nessa primeira raia a gente tem os marcadores. Aqui a gente tem o controle que foi foi substituído os extratos de semente apenas por água. E aqui a gente pode perceber que teve a diminuição na intensidade das bandas ativas quando comparadas com o controle, o controle é o que está aqui na raia 1, aliás, na raia 2. O hemograma do pargo amarelo mostrou uma redução notável na intensidade de várias bandas ativas quando misturadas com extratos de sementes, como, por exemplo, ocorre na coluna 2, que é o palo branco, e na coluna 9, que é a soja. O inibidor de palo branco reduziu as bandas de atividade de ambos os peixes, principalmente aquelas faixas entre 20 e 30 kilodaltons, como tem aqui. E essas bandas também foram inibidas pelos inibidores de soja. E essas mesmas bandas elas foram inibidas em menor grau pela maioria dos inibidores, exceto sorgo e o mesquite, que é o 8 e o 10, que a gente ainda consegue ver essas últimas bandas. E, de forma resumida, o tratamento com ácido não afetou a capacidade inibitória das sementes nas proteases alcalinas das duas espécies. A ação das enzimas gástricas simuladas sobre os extratos de sementes reduziu a capacidade inibitória dos extratos, principalmente no caso do cão pargo. As temperaturas mais altas, elas reduziram a capacidade inibitória das sementes. E os hemogramas, eles forneceram informações qualitativas sobre o número e tipo de proteases afetadas por cada inibidor. E esses resultados obtidos, eles corroboram para o desenvolvimento de formulações alimentícias para essa espécie de peixe. E é isso. Parabéns, Irinha. Ótimo, Iris, muito bom. Primeiro, antes de passar a palavra para os nossos colaboradores e colaboradoras, acho que eu nunca comentei aqui para a nossa audiência o porquê da escolha desses artigos, né? Acho que no caso dos seminários anteriores ficava meio claro, porque sempre tinha peixe-zebra, e o peixe-zebra, digamos que ele é o nosso grande organismo modelo dentro do nosso laboratório, dentro das nossas principais linhas de pesquisa. No caso desse artigo que nós escolhemos para a Iris apresentar, apesar de não ter peixe-zebra, ele está muito alinhado ao projeto de mestrado da Iris, em que a Iris vai avaliar se um inibidor de protease vegetal que está sendo proposto como um agente inseticida contra o Aedes aegypti, se ele teria um potencial dano ao peixe-zebra, uma vez que o principal uso desse inibidor de protease vai ser em poças d'água, em córregos, porque a ideia é que ele tem uma ação para matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, uma vez na água, em poços, em córregos, pode ser que ele apresente algum risco aos vertebrados aquáticos, vertebrados ou invertebrados aquáticos. Para avaliar esse risco desse inibidor, nós estamos propondo o uso do peixe-zebra. E por que um artigo de peixe ficou claro, mas por que de inibidores, o efeito de inibidores de protease sobre proteases digestivas do peixe? Porque há a possibilidade do peixe-zebra ingerir esses inibidores de protease. Então, uma das perguntas que a Iris quer responder na dissertação dela é se esse inibidor de protease com ação inseticida contra a Aedes aegypti, se ele teria a capacidade de inibir as proteases digestivas de
peixe-zebra próximo a uma condição natural, uma condição ambiental. Então, só mesmo para situar um pouco a nossa audiência do porquê da escolha desse trabalho. Agora eu abro, queria que vocês ficassem bem à vontade para comentar, para fazer perguntas a Iris. Oi, Iris. Tudo bem? Oi, Rafa. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. Obrigada. De verdade mesmo. Aí eu tenho uma dúvida, que no começo da apresentação tu falou que os inibidores de protease não só são vilões, né? Eles possuem também um papel benéfico, auxiliando o sistema imune e com alguns outros efeitos. Aí eu queria saber se tu já leu alguma coisa sobre, por exemplo, alguma concentração que você possa usar determinado inibidor de protease que ele seja seguro, entre aspas, que ele só exerce os efeitos benéficos e não chega a atrapalhar a digestão e a assimilação de nutrientes pelos organismos. Rafa, eu até me perguntei isso quando eu estava, mas acabei nem pesquisando. Mas eu acho assim, pela porcentagem da inibição. Eu acho que se ele inibe mais do que 50%, ele já é mais do que, assim, viável para utilização, né? Entendi. Não sei te dizer assim, uma concentração exata, mas eu creio que... Ei, amiga Iris, e me Oi. diz uma coisa. Esse trabalho, assim, com relação a esse trabalho, é o que tu vai fazer, né? Tu vai usar, eu não estou mais lembrado, tu vai usar todas as fases do peixe, tu vai testar do peixe zebra, ou tu vai testar adultos também? É esse que eu queria saber, se tu vai fazer A inibição dos princípio é adultos. para ser larva e juvenil, né? Acho que a gente não vai chegar até o adulto, não. Tá? Mesmo que fosse assim, sei lá, um teste in vitro, só com as enzimas do estômago, né, do animal também. Eu não sei, eu acho que o Davi tinha falado isso em algum momento, eu só não lembro mais. A gente vai fazer isso também utilizando a própria tripsina do peixe-zebra também. A gente vai testar o inibidor em si. Mas tu quis saber se eu vou extrair do peixe adulto, né? Uhum. As enzimas para fazer inibição. É isso mesmo. E quando a gente desligar a gravação, eu vou fazer mais comentários acerca disso também. Mais alguém tem algum comentário a fazer? É um trabalho muito curioso, né, gente? Eu acho que quando você mexe com fisiologia, nessa interface entre bioquímica e fisiologia, eu acho que abre muitas possibilidades para a gente discutir sobre isso. Uma coisa interessante que me chamou a atenção foi essa espécie de planta que chamou de guamuxil, porque é uma Pra gente espécie... é conhecida como mata-fome aqui na minha cidade. Exatamente. Na minha cidade também era chamada de mata-fome. Eu fui descobrir anos depois que o nome era popular, é esse, mata-fome. E ela é uma planta exótica, né? Ela não é nativa. E, pelo que eu vi, tem um inibidor de protease fortíssimo, né? Com alta atividade inibitória. E extremamente resistente também. É muito interessante ver isso. Quanto à pergunta do Rafa, é sempre uma coisa muito complicada, Rafael, de estabelecer qual a concentração e, de fato, causaria ou não algum prejuízo nutricional ao animal. Normalmente, para isso, a gente se sugere fazer estudos em vivo mesmo, né? Um experimento de alimentação, em que você vai introduzir na dieta do animal diferentes concentrações desse inibidor. Aí você vai avaliar se aquilo trouxe ou não prejuízo ao ganho de peso do animal, à assimilação de proteína corpórea. Então, há vários parâmetros dentro da nutrição, né, da nutrição experimental, que te possibilitam avaliar até que nível este inibidor pode estar ativo para estar dentro ou não de uma dieta. O que é preferível é que ele não esteja dentro da dieta. Preferível que ele não apareça de jeito nenhum, porque por menores concentrações que ele estiver, ele vai estar impossibilitando que as tuas proteases trabalhem ao máximo, né? As proteases do animal trabalham ao máximo e assim obtendo o maior número de
de aminoácidos, né, biodisponíveis. Então, dentro da indústria da alimentação animal, o ideal é que eles estejam em concentrações muito baixas, porque digamos assim, é um dinheiro que o pecuarista está perdendo, né? Se o animal não está absorvendo completamente aquela proteína que está na dieta. Então, é algo, de fato, indesejável. Dentro de uma perspectiva de um trabalho, não do ponto de vista agropecuário, né, de essa coisa de alimentação de peixe mesmo para corte, né, numa questão mais ambiental, é uma questão muito mais ampla, né, porque por mais que as concentrações estejam muito baixas, mas aquilo esteja presente no ecossistema por muito tempo, aquilo pode trazer um dano àquela pequena população daquele animal, porque isso pode estar um animal que está se alimentando, mas que está aproveitando pouco do que ele se alimenta, ele vai ter uma performance reprodutiva mais baixa, e uma performance reprodutiva mais baixa vai ocasionar numa prole menor, uma prole menor vai ocasionar numa menor taxa de sobrevivência dos novos organismos, né, dos filhotes. Então, do ponto de vista ambiental, o dano pode ser muito maior do que a gente possa prever, né? Então, esse trabalho da Iris é um trabalho, assim, que tem me dado muita dor de cabeça para poder a gente fechar uma proposta, porque ele abre tantas possibilidades que a gente fica querendo cobrir tudo, mas não dá. A gente tem que escolher um caminho para seguir, para tentar adicionar um pouco de conhecimento acerca da segurança desses inibidores de protease nessa perspectiva de aplicação no controle de vetores de doenças, né? No caso do Aedes aegypti. Mais alguém tem alguma pergunta, comentário para Iris? Nobody? Nem a Marta, que gosta de perguntar? Pior, né? Normalmente eu tenho alguma coisa, mas é porque eu não consegui formular minha pergunta direita ainda, sabe? Eu Sim. tô, eu tô pensando aqui, e peço até perdão, eu tô googlando um pouquinho. Não, tá Eu, ok. não- eu tô botando no Google um pouquinho para não fazer uma pergunta muito besta. É, Ah, mas eu fiquei um pouquinho curiosa com a história da, da regulação imune por inibidor de protease, porque essa realmente eu não sabia. Aí eu fiquei me perguntando se, assim, isso, eu sei que isso não é uma pergunta que se preze, sabe, Iris? Eu peço perdão, mas você podia, de repente, elaborar um pouquinho nisso, por favor? Olha, Marta, eu não sei te dizer, não. Não vou mentir. Mas eu confesso que essa, primeiro que imuno é difícil. Vamos combinar, imuno é difícil. Por isso que eu fiquei procurando já uma saída aqui. Porque eu fiquei me perguntando se de repente não seria, qual seria a via, sabe? Para que esses a gente tem aqui uma molécula que tem uma ação muito bem definida no trato digestivo, né? E Sim. é uma ação muito mecânica. Ele se liga à protease e impede que a protease realize sua função normal. E aí eu fico pensando, será se essa regulação imune não seria por conta de realmente um mecanismo de fagocitose, né? Pelas células as células imunes que ficam ali no epitélio do trato digestório, que é muito rico, né, em atividade imunológica. E de repente elas poderiam ser, sei lá, apresentadas de alguma forma para o sistema de complemento. Você mencionou, né, que ela ativa o sistema de Quem acha do complemento. sistema complemento? Então pode ser, de repente, por Provavelmente apresentação, seja. né? Reconhecimento de célula T, sei lá. Alguma coisa assim. É, é possível eu que acho, sejam eu acho que simplesmente isso fagocitadas. é porque tem várias coisas que dá pra gente tentar fazer link aí. Se você for olhar para a história dos inibidores de protease, pelo menos dentro da bioquímica vegetal, eles sempre foram atribuídos como moléculas de defesa. Defesa das plantas contra a herbivoria. Então, a gente sempre aprende, lê que essas moléculas, elas são moléculas de defesa.
Quando o herbívoro vai comer aquela planta, ele não vai digerir bem, ele não vai conseguir aproveitar aquela planta, então ele vai acabar rejeitando que aquilo não é um bom alimento para ele. Mas muitas vezes a gente esquece que o inibidor de protease pode ser que ele tenha outra função dentro mesmo da própria planta, entendeu? Que não só a função de defesa, né? Então, nessa perspectiva que o inibidor de protease, que é a que vocês estão colocando, que ele pode ter uma função imunológica no organismo, não no próprio organismo que sintetizou ele, mas no herbívoro, no animal que esteja ingerindo ele, aí já é uma coisa muito complexa, né? Há Mas você várias... acabou de me dar uma luz, eu acho, porque aí faz sentido ele funcionar como antígeno, né? Sim. Desculpa, eu interrompi. Até as moléculas hoje, vocês devem estar acompanhando, né? Que há vários inibidores de protease que são candidatos a medicamentos no tratamento da COVID, né? Porque eles têm uma ação antiviral extremamente potente. Então, não é à toa que a molécula dessa vai ter uma ação antiviral potente. Então, provavelmente a história evolutiva dessas moléculas pode estar assim, relacionada a algum papel de defesa. Seja nessa ação mais direta de inibir a digestão, bem como numa dessa de defesa no sentido de promover a proteção contra, não sei, contra a microbiota intestinal, contra os vírus que a gente ingere normalmente. É um assunto muito complexo, né? A imunologia, o que ela tem de difícil, ela tem de fascinante também, porque ela abre sempre muita possibilidade, né, de discussão e sempre descobrem coisas novas. Eu lembro que uma coisa que eu nunca esqueci de uma leitura que eu fiz foi que já conseguiram achar RNA de interferência, né, RNAi, no genoma de pessoas que se alimentam de arroz com grande frequência. Então, acharam fragmentos de RNA integrados ao genoma dessas pessoas, mostrando que havia alguma espécie de comunicação, de regulação entre o herbívoro e o próprio alimento, a própria espécie vegetal, né, como uma forma de regulação. Eu lembro que isso foi um super artigo numa revista grande aí que saiu, mostrando que parece que existe uma comunicação entre quem come e quem é comido, de fato. É uma coevolução de fato, né? Isso é muito fascinante, né? Então, queridos, alguém tem mais algum comentário? Então, pronto, eu vou encerrar aqui. Hoje estão aparecendo menos janelinhas aqui, apareceram menos convidados hoje, acredito que seja por conta que choveu muito aqui na cidade que a maioria de nós está, aqui em João Pessoa. Então, o sinal de internet eu acho que está ruim para a maioria do pessoal. Mas eu agradeço a nossa audiência que ficou até o final de mais este seminário. E se você tiver alguma dúvida desse trabalho, do que a Iris apresentou, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, @labrisco_, que a gente sempre está postando conteúdo lá também. Então, um abraço, boa tarde e até a próxima.